No trono da alma há uma guerra antiga entre a luz da mente e o fogo da barriga. O sangue pulsa, querendo o comando, mas o sábio escuta quem está chamando. 3 letras descem do firmamento para alinhar o teu pensamento. Em código santo uma direção para salvar a tua geração. Mem Lamed Kaf, o segredo da lei Moar. Lev Kaved, assim se faz o rei. A mente governa o coração, obedece, o desejo se curva quando a luz desce. Eu sou o Melech, soberano de mim, do começo ao fim. Mas se o vaso vira, a ordem se desfaz. Kaf Lamed Mem, a vergonha que traz. Clam é o vazio, é o escravo da dor. Quem serve ao fígado não conhece o amor. A hierarquia não pode mudar. O instinto nasceu apenas para servir. Mem Lamed Kaf, o segredo da lei Moar. Lev Kaved, assim se faz o rei. A mente governa o coração, obedece, o desejo se curva quando a luz desce. Eu sou Melech, soberano de mim. Mente fria, coração quente, fígado controlado, Moar. Leu eterno assina o decreto. Recupere a coroa, suba ao altar. Não deixe a fera te dominar. Seja rei, seja Melech. Ao que se הנשמה יש מילה רמתיקה בעינור המואר ושבטן אדם דופק רוצה את השליטה אבל הערם שומע מי קורא 3 אותיות יורדות מן הרקיע ליישר את המרשבה של רכות קדוש כיוון נרד להציל את הדור של רע. מם למד כף סוד התורה מואר לב כבד קרא נעשה מלר המואר שולט הלב מתזיית והרשק מסתובב כשהיורד אני מלר שליט על עצמי אני מלר מההטרלה עד הסוף אבל עם הכלי מתהפר הסדר נהר אז כף למד מם הבושה שזה מביא כלם זה הרי קוצבת הכמי שמשמש את הכבד לא מכיר אהבה ההיררכיה לא ירולה להשתנות האינסטינקט נולד רק כדי לשרת מם למד כף סוד התורה מואר לב כבד הקרא נעשה מלר המואר שולט הלב מתזיית והרשק מסתובב כשהוא יורד אני מלר שליט על עצמי מואר הקר לב הררם כבד נשבור לב כבד הנצר רותם את הגזרה תחזיר את הכתר תעלה למזבח אל תיתן לירח לשדוד ברע תהיה ממרר תהיה E se o autocontrole não for sobre ter mais força de vontade, mas sobre ter a ordem certa? Uma espécie de organograma interno, sabe? Onde cada parte de nós sabe o seu lugar. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que é baseado nos ensinamentos da escola Kibel Sinai de Moren Dreckelen Rosa. A ideia central é que a palavra hebraica para rei, Melech, é um verdadeiro mapa para governar a si mesmo. E o mais impressionante
é que se você inverte as letras dessa mesma palavra, ela passa a significar o exato oposto, a ruína. É uma ideia muito poderosa. E para entender a profundidade disso, é preciso lembrar que na Cabala as letras hebraicas não são só caracteres. Elas são vistas como forças criativas, sabe? Os blocos de construção da realidade. Então, quando a gente analisa uma palavra como meleher, não estamos só fazendo um jogo de palavras. Dentro dessa visão de mundo, estamos, decodificando a própria estrutura da alma humana. É uma verdadeira anatomia espiritual para a soberania pessoal. Certo, uma anatomia da alma. Gostei disso. Vamos dissecar isso, então. A palavra é meleher, que se traduz como rei. E ela é formada por 3 letras, mem, lamed e kaf. Como essas 3 letras formam esse mapa? Bom, a fonte que a gente analisou explica que meleher é um acrônimo. Cada letra é inicial de uma parte fundamental do nosso ser. A primeira letra, mem, é a inicial de mohar. Mohar significa cérebro. Cérebro. Ok. Exato. Na hierarquia do ser, o cérebro é o rei. Ele é a sede do intelecto, da lógica, do planejamento a longo prazo. É a parte de nós que pode analisar uma situação com frieza, sem o calor do momento, sabe? É onde a luz, que é uma metáfora para consciência e sabedoria, entra primeiro. Ok, então o cérebro no trono. A razão como governante. Isso. Isso ecoa em várias filosofias, né? De Platão aos estoicos. Mas um rei não governa sozinho. Qual é o papel da segunda letra, o lamed? O lamed é a inicial de lev, que significa coração. O coração é o centro das emoções. Amor, medo, alegria. Mas no modelo do Meleer, o coração não é o rei. Ele é o primeiro-ministro, o conselheiro mais próximo do trono. Ah, interessante, o primeiro-ministro. Pois é. Ele recebe os decretos do cérebro, a lógica, a estratégia e os traduz em sentimento e motivação. É o coração que pega um plano abstrato do Moar e diz: sim, eu sinto que isso é o certo a fazer, vamos em frente com paixão. Ele é a ponte entre a ordem e a execução. Interessante. Então a razão aponta o caminho e a emoção fornece o combustível para a jornada. Mas isso me leva a uma questão. Muitas tradições de sabedoria falam sobre seguir o coração, né? Sobre a intuição emocional ser um guia superior. Nesse modelo, o coração é claramente subordinado à mente. Não tem um conflito aí? É uma ótima pergunta e ela toca no cerne da questão. O modelo Moyahar não desvaloriza o coração. Ele o coloca na sua função mais eficaz. Um coração sem a direção da mente pode ser caótico, levado por paixões momentâneas, sentimentos conflitantes. Pensa num primeiro-ministro genial, mas sem um rei para servir. Ele pode levar o reino à guerra por um capricho. A ideia aqui é que o coração, quando guiado pela sabedoria do Moyahar, se torna uma força incrivelmente poderosa e alinhada. É a intuição educada, não a emoção crua. Entendi. É a diferença entre um sentimento impulsivo e uma convicção profunda. Faz sentido. Isso nos leva à última letra, o Kaf. Se a gente tem o rei e o primeiro-ministro, quem o Kaf representa nesse reino interior? O Kaf é a inicial de Kaved, que significa fígado. E é que as coisas ficam realmente fascinantes e, para nós hoje, um pouco contra-intuitivas. Fígado. Peraí. Confesso que essa associação não é nada óbvia para mim. Hoje a gente pensa no fígado como um filtro do corpo, né? Por que ele representaria uma parte da nossa psique? Exato. Isso vem de uma fisiologia antiga, muito simbólica. O fígado era visto como um órgão quente, cheio de sangue, a origem das paixões mais viscerais. Na Cabala, ele é a sede da Nefesh, a alma animal. A alma animal. Isso. É o centro dos nossos instintos mais básicos. A fome, o desejo sexual, a necessidade de sobrevivência, o impulso de lutar ou fugir. É a nossa parte mais primitiva, a população do reino, digamos assim. Essencial para a vida, cheia de energia, mas que não deve de forma alguma sentar-se no trono. Uau!
Então a hierarquia completa de um rei é a mente, o moar, no topo, governando, o coração, o lev, no meio, traduzindo essa direção em sentimento, e os instintos, o kaved, na base, fornecendo a energia vital, mas sob o controle dos dois de cima. A imagem que o texto usa é muito forte. É como se a água do intelecto apagasse o fogo descontrolado do instinto. Precisamente. E não se trata de apagar o fogo por completo. Um reino sem povo não é um reino. A gente precisa da energia do Kaved. O objetivo é canalizar esse fogo, para que ele aqueça o palácio e mova as forjas, em vez de queimar a cidade. A soberania pessoal, o estado de Melehar, é esse equilíbrio dinâmico. É ter todas as partes de si trabalhando em harmonia sob a liderança da consciência. Essa estrutura é belíssima na teoria, mas, sendo bem honesto, na prática, a maior parte do tempo, meu reino parece uma anarquia, onde cada um grita uma ordem diferente. Acho que essa é a realidade para a maioria das pessoas, né? O que acontece, segundo essa fonte, quando essa hierarquia se quebra? Quando o fígado decide dar um golpe de Estado? O texto descreve esse cenário, que é a nossa luta diária, de forma muito clara. É a inversão da ordem. Pense numa situação comum. A gente teve um dia estressante e chega em casa. O Kaved, o fígado, grita por prazer imediato. Ele vê um pote de sorvete ou uma garrafa de vinho e diz: "Eu quero isso agora." É o impulso no comando. O instinto dá a primeira ordem. Conheço bem esse general. Exatamente. Em seguida, o leve, o coração, entra em ação. Ele sente o prazer momentâneo do açúcar ou do álcool. Uma onda de alívio. A emoção segue o instinto. E só muito tempo depois, talvez na manhã seguinte, o Moa, o cérebro, acorda. Mas ele não acorda para governar. Ele acorda para justificar. Ele se torna o advogado de defesa do usurpador, dizendo: "Ah, mas eu merecia, o dia foi tão difícil." O rei se torna um assessor de imprensa do tirano. O cérebro trabalhando a serviço do fígado. É a inversão completa. O CEO da empresa virou o estagiário do departamento mais impulsivo. E o texto diz que essa inversão tem uma consequência codificada nas próprias letras hebraicas, certo? Sim, e aqui está a genialidade do sistema. Se a hierarquia se inverte, a ordem das letras também se inverte. O Kaf, do fígado, vai para o início. O Lamed, do coração, continua no meio, como um mediador passivo. E o Mem, do cérebro, vai para o fim da fila. A nova ordem é Kaf, Lamed, Mem. Juntas, essas três letras formam uma nova palavra. E essa palavra é? Clã. Clã. E o que significa clã em hebraico? Significa vergonha, humilhação. Em alguns contextos, nada. Nossa. A implicação é devastadora. A pessoa que vive com a hierarquia invertida, que deixa o fígado governar, vive num estado constante de clã. Ela passa de Meler, um rei soberano de si, para clã, uma vergonha, um nada, uma marionete das próprias paixões. É a humilhação de saber, no fundo, que você não está no comando da sua própria vida. Nossa, isso é brutalmente preciso. Não é apenas uma falha moral, é uma desintegração da própria identidade. A desordem interna literalmente te transforma em nada. A lição está embutida na gramática. É um diagnóstico espiritual muito afiado. Ok, se cair de rei para vergonha é tão simples quanto inverter a ordem interna, como se faz o caminho de volta, como se retoma o trono. O caminho de volta, segundo a fonte, está escondido na letra do meio, o Lamed. O coração. Ele é o campo de batalha, mas também é a chave para a vitória. Como assim? Ele parece ser o mais influenciável, sendo puxado pelo cérebro de um lado e pelo fígado do outro? O fascinante é que a letra Lamed tem um duplo significado. Além de ser a inicial de Lev, coração, ela é a raiz da palavra hebraica para aprender ou estudar. Lilmod é a letra que representa o ensino. A solução, portanto, não está na força bruta, mas na educação. Ah, então não é sobre o cérebro gritar mais alto que o fígado. É sobre o cérebro ensinar o coração, usar a sabedoria para treinar o mediador. É isso. Exatamente. Você pegou o ponto.
Você não vence seus instintos na porrada. Você os gerencia através de um coração bem treinado. E como se treina o coração? Através do estudo e da reflexão, que são atos do Muan. Quando você estuda, medita, reflete sobre quem você quer ser, você está fortalecendo o seu primeiro-ministro. Você está dando ao seu coração a clareza e a convicção para dizer não aos impulsos do Kaved. E não por repressão, mas por entender que eles não servem ao bem maior do reino. O estudo é a musculação do coração. Isso muda tudo. Tira a luta do campo da força de vontade, que é um recurso que se esgota, e a coloca no campo da clareza e da convicção. A fonte sugere uma forma prática de fazer isso no dia a dia, certo? Uma pergunta. Sim, uma pergunta que funciona como uma ferramenta de emergência. Nos momentos de impulso, antes de ceder, a pessoa deve parar por um segundo e se perguntar: quem está no trono agora? O meu Muar ou o meu Kaved? Só o ato de perguntar já é uma vitória, imagino. É um movimento decisivo. No instante em que você faz essa pergunta, você já está ativando o Muar. Você está trazendo o rei de volta para a sala do trono para avaliar a situação, em vez de deixar a guarda do palácio, que só quer um lanche, tomar a decisão. Eu lembro de uma vez no trânsito, alguém me deu uma fechada horrível. Meu Kaved gritou, meu fígado queria buzinar, xingar, a reação primitiva. Mas eu consegui parar por um microsegundo e essa pergunta veio à mente. E o meu Muar disse: isso vai resolver alguma coisa? Vai te deixar mais segura? Vai melhorar seu dia? Ou vai apenas te colocar num estado de raiva? Em um instante, o rei reassumiu o comando. É um exemplo perfeito, mas me ocorre uma outra questão, o outro extremo. E o Morri é tirânico, uma mente que governa com mão de ferro, esmagando o coração e silenciando completamente os instintos. Uma vida de lógica fria, calculista, sem paixão. Isso também não seria um reino disfuncional? Sem dúvida. E essa é uma nuance crucial. O objetivo não é a tirania da mente, mas a soberania da consciência. Um rei sábio não executa seu povo, ele o governa. Ele sabe que a energia do Kaved é a vitalidade do reino. A paixão, o desejo, a ambição, tudo isso vem do fígado. Um rei que elimina isso governa um cemitério. A verdadeira Malhut, o reinado, é sobre dar a cada parte do ser seu devido lugar. É usar a paixão do Kaved, canalizada pela convicção do Lev, para realizar os planos elevados do Moar-Hi. É transformar a energia bruta em propósito. Que estrutura elegante. A dualidade entre Moerhar, o rei, e Clem, a vergonha. É mais do que uma metáfora, é quase um manual de instruções para o autocontrole. É um lembrete constante de que a soberania pessoal não é um estado que se atinge pronto, mas uma escolha consciente, um pequeno ajuste de hierarquia que a gente faz a cada momento. E esse esforço diário para manter o Moahar no comando, para fazer essa pergunta, é o próprio exercício da realeza. É o que define um governante. A coroa não é um enfeite, é a responsabilidade de governar o complexo e turbulento reino que somos cada um de nós. Isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa, construída a partir de tudo que a gente desvendou nesse material. Sim, um pensamento para quem nos ouve continuar essa exploração: se a soberania interna, Malhut, é de fato essa hierarquia restaurada onde a mente governa o coração, que por sua vez governa os instintos, qual seria o primeiro decreto que um rei recém-coroado deveria emitir para começar a governar de fato seu próprio reino interior? No trono da alma há uma guerra antiga entre a luz da mente e o fogo da barriga. O sangue pulsa querendo comando, mas o sábio escuta quem está chamando. 3 letras descem do firmamento para alinhar o teu pensamento. Um código santo, uma direção para salvar a tua geração. Mem Lamed Kaf, o segredo da lei Moar.
Leve cabeda, assim se faz o rei. A mente governa, o coração obedece. O desejo se curva quando a luz desce. Eu sou Melé, soberano de mim. Eu sou Melé, do começo ao fim. Mas se o lado vira, a ordem se desfaz. Cafilamento mesmo, a vergonha que traz. Clama é o vazio, é o escravo da dor. Quem serve ao fígado não conhece o amor. A hierarquia não pode mudar. O instinto nasceu apenas para servir. Mem, lamet, kaf, o segredo da lei Moa. Lei, kavet, kaf, assim se faz o rei. A mente governa, o coração obedece. O desejo se curva quando a luz desce. Eu sou Melé, soberano de mim. Mente fria, coração quente, fígado controlado. O eterno assina o decreto. Recupera a coroa, suba ao altar. Não deixa a fera te dominar. Seja rei, seja Melé. Ao que serra neshama, yesh mirama tikabena. Amo avesha betena, dom dofe kerotse tashlita. Avahararam shome amikore. Shaloshot yot yordot min haraki alei asheret המרשבה של אבות קדוש כיוון ירד להציל את הדור של רע. מם למד כף סוד התורה מוה מוה. לב כבדה קרא נעשה מלך המוה. שולט למצייט והרשק מסתובב כשהאור יורד. אני מלך שליט על עצמי. אבל אם הכלי מתהפך, הסדר נהרס. הסדר ממם הבושה שזה ממקלם, זה הריקוד, זה ואת הכאב. מי שמשמש את הכבד לא מכיר אהבה. ההיררכיה לא ירולה להשתנות, האינסטינקט נולד רק כדי לשרת. מם למד כף סוד התורה מוהר המוח. לב כבד כבד קרא נעשה מלך המוח. שולט לב מצייט והרשק מסתובב כשהאור יורד. אני מלך שליט על עצמי. מואר קר לב ערם כבד נשלט. מואר לב וכנצר רותם את הגזרה. תחזיר את הכתר תעלה למזבח. אל תיתן להרעיה לשלוט ברע.